Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um culto online, Ministérios Chamados a Restaurar. Para quem não me conhece, meu nome é Alisson e estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Sempre eu digo que é uma grande honra e também uma grande responsabilidade para mim estar aqui falando, pregando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então vai na sua casa, pegando a sua Bíblia, convide aí os seus irmãos, os seus familiares, para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Amém? Irmãos, estamos numa semana que todos nós conhecemos como uma semana santa. Falamos e vivenciamos e também celebramos a Semana Santa. É um tempo bom, é um tempo onde nós nos alegramos, onde os familiares presenteiam uns aos outros com ovos da Páscoa, né? Ovos de chocolate. É uma semana também onde nós também nos preparamos para comer bastante peixe. E é um tempo muito bom. E eu gostaria de iniciar essa mensagem perguntando para você, tá? Uma pergunta bem pessoal. Você celebra a Páscoa? Se a resposta é sim, e eu acredito que a maioria das pessoas que eu conheço, se não todas, sim, celebram a Páscoa. Então, se você me permite, eu gostaria de fazer uma nova pergunta. De qual forma você celebra a Páscoa? Qual é o sentido maior da sua celebração, da sua alegria, do momento da Páscoa, momento que está chegando a Semana Santa, que nós conhecemos como Semana Santa? Qual é o maior sentido? Qual é o maior propósito? Não, e então essa pergunta já é uma pergunta mais complicada, mais complexa de se responder. Eu vejo que muitas pessoas, elas comemoram de forma diferente. Tem pessoas que esperam pela Semana Santa, né, para se divertir, para confraternizar com a sua família, com seus irmãos. Tem pessoas que esperam essa Semana Santa para viajar. Sabemos nós que é um período que nós estamos em lockdown, na pandemia, e esse ponto de viajar já se torna mais difícil ainda. Mas, enfim, a maneira como as pessoas comemoram e celebram a Semana Santa e a Páscoa, precisamente mais específico, é uma maneira diferente. Tem pessoas que, se você perguntar o que você acha da Páscoa, o que você entende sobre a Páscoa, e você vai ver, vai escutar diversos tipos de resposta quanto a essa pergunta, quanto à Páscoa. E a verdade, irmãos, é que eu gostaria que essa mensagem fosse uma mensagem para esclarecer a respeito do sentido maior da Páscoa. Vamos falar um pouco da origem da Páscoa, do propósito da Páscoa. Não estou aqui para lhe convencer, não estou aqui para falar para você o que é o certo, o que é o errado, não, jamais. Estou aqui simplesmente para compartilhar um pouco da palavra de Deus, biblicamente, e esclarecer para você o que significa Páscoa. Se você já conhece, amém. Vamos juntos crescer, vamos juntos nos aprofundar nesse contexto. Amém, irmãos? Então, Cristo, irmãos, eu gostaria de, já antes mesmo de contextualizar a respeito da Páscoa, já gostaria de falar para você que Cristo é o Cordeiro de Deus e deve ser o maior símbolo da nossa Páscoa. O maior símbolo da nossa celebração. Aí no mundo, aí fora, nós sabemos que é algo muito comercial
a respeito da Páscoa. Mas para nós cristãos, não, irmãos. O nosso maior objetivo, o nosso maior foco, o maior símbolo, o maior sentido da Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, para lermos juntos, lá no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 29. Evangelho de João, capítulo de número 1, o versículo de número 29 diz o seguinte: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Até aqui tá bom. João, ao ver Jesus, ele anunciou: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabemos nós que os judeus comemoram a Páscoa, né? E naquela época já se comemorava a Páscoa. E João, ele relatou, ele anunciou, ele falou para as pessoas que estavam ali com ele, diz: ele ali, aquele ali é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe, queridos, para que você entenda o que João estava anunciando de uma forma mais profunda, vamos contextualizar aqui um pouco, tá bom? Talvez você já ouviu falar, você já conheceu a história, né, que está lá em Êxodo, que fala sobre a libertação do povo de Israel. Sabe? Se você já sabe, amém, vai aí acompanhando. Se você ainda nunca ouviu falar, fica comigo aqui e vamos juntos aprender um pouco mais a respeito da Páscoa. Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó viviam como escravos há mais de 400 anos no Egito. Queridos, vocês têm ideia que os descendentes dos patriarcas, né, eles viviam, o povo hebreu vivia escravo na terra do Egito há mais de 400 anos. E chegou o tempo em que Deus colocaria o povo de Israel à liberdade. E como ele fez isso? Primeira coisa que Deus fez foi chamar Moisés. Deus se revelou a Moisés, Deus chamou a Moisés e Deus designou Moisés esse propósito, que Moisés seria o instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Então, Moisés, com essa incumbência, ele teve essa responsabilidade de ir até Faraó. Aí você vai ver lá no capítulo 4, no capítulo 3 e capítulo 4 de Êxodo, todo esse contexto. Então, Moisés teve essa responsabilidade de mandar, de informar, de levar a ordem de Deus para Faraó. E qual seria a ordem de Deus? A ordem de Deus era: deixa ir o meu povo. Moisés levou essa mensagem para Faraó. Olha, Faraó, o meu Deus se revelou em meu favor e ele disse para você: deixa ir o meu povo. Como sabemos, Faraó resistiu em liberar o povo. Como sabemos, irmãos, Faraó não quis liberar o povo, até porque Faraó iria liberar o povo de Israel a troca de quê? Por qual motivo? Somente porque o Deus de Israel falou para Moisés? Como assim? Que Deus é esse? Porque Faraó não tinha o mesmo conhecimento, não foi Faraó que teve a revelação de quem era Deus. Faraó não conhecia Deus. Por isso que Faraó resistiu em liberar o povo. E ele falou: não, 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 não. O povo vai continuar me servindo. Então o que nós sabemos, o que a Bíblia conta e que você provavelmente já sabe, é que Deus enviou inúmeras pragas ao povo do Egito.
E o povo do Egito sofreu. Só que Faraó, a cada praga, ele endurecia cada vez mais o coração dele. E ele não liberava o povo. Veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, e assim por sequente. E ele não liberou o povo. Até, irmãos, que veio a última praga. E a praga mais importante. E é sobre essa praga, né? E esse livramento para o povo de Israel que nós vamos falar aqui, que nós vamos nos deter um pouco mais. Deus mandou um anjo da morte para eliminar todo o primogênito lá na terra do Egito. Deus enviou um anjo para matar todos os primogênitos, desde homem até os animais. Essa era a última praga, e a mais forte, e aonde foi que Deus tocou no coração de Faraó. Queridos, e o que aconteceu? Para fazer a distinção entre o povo de Deus e o Egito, Deus deu uma ordem para o seu povo. Ele diz: olha, Moisés, fale para o meu povo sacrificar um cordeiro macho, de até 1 ano de idade, um cordeiro perfeito. Mande que cada família sacrifique um cordeiro, e com o sangue do cordeiro, pegue, e que cada família pinte a porta da sua casa, com o sangue do cordeiro sacrificado. Depois disso, pegue o cordeiro morto e asse o cordeiro e faça pão asmo, sem fermento, para vocês comerem, e se preparem para vocês partirem, porque vocês serão libertos ainda nessa noite. Então foi essa a ordem de Deus. E Deus falou para Moisés, e Moisés compartilhou para o povo. E assim aconteceu. Aconteceu, irmãos, que o anjo da morte, ele saiu, ele foi e passou na terra do Egito, e ele matou todo o primogênito de cada família, tanto de homens como de animais. Só que no povo de Deus, na casa no qual o anjo vinha ali pintado de sangue, ele não entrava e ele não matava ninguém, porque esse era o sinal de Deus, o sinal do livramento. Aí na sua casa, será que você pode dizer amém e glória a Deus por esse livramento que Deus deu para o povo? Então, irmãos, por isso, esse termo Páscoa, que significa pular além, passar por cima, ou até mesmo poupar. A Páscoa significa exatamente isso, poupar. Foi o que Deus fez, poupou a família de Israel, poupou os primogênitos de Israel. Deus poupou o seu povo, e daquela data em diante, o povo passou a celebrar a Páscoa. Aí você pode estar me perguntando: pastor, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ou até mesmo você já ouviu falar, mas foi muito rápido e não com riquezas de detalhes. Mas eu gostaria que você, a partir desse momento, que você está ouvindo essa mensagem, que você colocasse no seu coração que a Páscoa se iniciou nesta época, no Antigo Testamento, na época que Deus livrou o povo de Israel do Egito. E quando tudo isso aconteceu, Faraó não teve outra escolha, queridos, a não ser liberar o povo de Israel. E naquela mesma noite, o povo de Israel foi liberto, foi livre. Dali em diante começou uma jornada para o povo de Israel que duraria 40 anos, até chegar
na terra prometida. A jornada da saída do Egito até a chegada na terra prometida custou ao povo uma duração de 40 anos. Irmãos, então, desde aquela época, já se comemoravam a Páscoa. Todos os anos eles celebravam a Páscoa. E quando eles celebravam a Páscoa, queridos, eles estavam celebrando o quê? A salvação. Olha, nós temos que lembrar da Páscoa, porque a Páscoa foi o dia que Deus salvou o povo de Israel do Egito. A cada ano eles celebravam, e eles comemoravam, e eles festejavam. E eles faziam isso em memória da salvação. Deus salvou o povo. Então, quando João viu Jesus vindo, ele relatou para os seus discípulos, para as pessoas que estavam com ele, e ele olhou para Jesus e falou: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Naquela época, João estava dizendo: olha, naquela época, meus irmãos, nós sabemos que Deus livrou o povo de Israel lá do Egito, e o Cordeiro foi o símbolo dessa salvação. Cada família teve que sacrificar um cordeiro, e por meio daquele sangue daquele cordeiro, os israelitas pintaram as portas das suas casas. E ali não houve morte, foi poupado, foram salvos. Mas João estava indo mais profundo, ele está dizendo: e hoje nós temos aqui Jesus, esse sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus é o símbolo maior da nossa Páscoa. Jesus é o símbolo maior. É por isso que hoje em dia, queridos, nós não precisamos mais sacrificar nenhum animal, nenhum cordeiro, não. Sabe por quê? Porque Deus já enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer e ressuscitar ao terceiro dia em nosso favor. O domingo de Páscoa, a Páscoa é justamente a celebração da ressurreição de Cristo. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Glória a Deus. Sim, Jesus Cristo é o nosso motivo, é o motivo da nossa alegria, irmãos. Assim, pelo Cordeiro morto, os israelitas foram salvos, protegidos da condenação, da morte. Assim também devemos lembrar que o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nos livra do pecado. O pecado gera escravidão, gera morte. Precisamos ser livres do pecado. Mas eu e você, nós não conseguimos ser livres sozinhos, não. Nós não temos essa autonomia, nós não temos essa força. Somente em Jesus nós somos livres e somos libertos. Os israelitas sacrificaram um cordeiro para salvar sua família. Deus sacrificou Jesus para salvar você e a sua família. Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Assim também, Deus quer nos libertar dos pecados. Por isso enviou seu Filho Jesus, para que tenhamos vida e a vida eterna. O propósito de Deus para mim e para você, e para a nossa família, é que nós tenhamos vida, e uma vida eterna, uma vida em abundância. Sim, irmãos, e essa vida abundância só é possível através de Jesus. Como eu fiz a pergunta no início, como você celebra a Páscoa? Você sabe muito bem do que eu estou falando. E muitas pessoas que você conhece celebram a Páscoa bebendo, se drogando. Muitas pessoas celebram a Páscoa festejando,
se prostituindo, negando a Jesus. Elas procuram satisfazerem as suas próprias vontades e esquecem que Jesus é o centro da nossa alegria e da nossa celebração. Irmãos, o mundo já é do maligno, porém, Jesus Cristo veio nos salvar desse mundo do maligno. Não esqueça de centralizar Cristo na sua celebração. Não esqueça de centralizar a sua família em Cristo. Não esqueça que Cristo é o centro das suas decisões. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como João falou, Cristo é o Cordeiro e Ele pode te livrar da morte e do inferno. A Páscoa é a celebração da salvação. A Páscoa é Jesus. Não é tempo, queridos, de sofrência. A Páscoa não é um dia de sofrer, de chorar. Não, irmãos. A Páscoa é um tempo de alegria, de lembrarmos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Para muitos, Jesus está morto, mas para nós cristãos, e para você que está assistindo esse vídeo, entenda, Jesus está vivo. Ele está à direita do Pai. Ele vive e Ele reina. Ele é o Cordeiro de Deus. E Ele sim precisa ser entronizado, hoje e sempre. Ele precisa ser introduzido em nossas vidas, em nossa família. Eu gostaria que você aí na sua casa, abrisse aí comigo a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um dos versículos mais conhecidos na Bíblia. Esse é um dos versículos que mais se falam quando vão evangelizar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa mensagem é para você entender que Jesus é a sua Páscoa. E que sem Jesus, a minha Páscoa e a sua Páscoa nunca será uma Páscoa feliz. Convido você a aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Jesus, Ele quer te dar uma vida, e uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida abençoada. E só em Cristo nós temos essa vida. Eu convido você a compartilhar essa mensagem para a sua casa, para a sua família. E em nome de Jesus, que Deus abençoe profundamente você e a sua família. Desejo com todo o meu coração a você e a sua família feliz Páscoa. E principalmente celebrando com Jesus. Nunca esqueça que Jesus é o centro das nossas vidas. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Amém? Vamos orar. Gostaria que você nesse momento ficasse em pé, chamasse aí a sua família, chame as pessoas que estão na sua casa e vamos juntos fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos que o Senhor morreu por nós.
morreu pelos nossos pecados, para nos livrar da morte eterna, para nos livrar dos nossos pecados, das nossas vontades humanas. Jesus, nós primeiramente te agradecemos, nós te louvamos por esse ato tão importante, por esse amor tão profundo. Ensina-nos a viver, ensina-nos a entender esse amor, Pai. Senhor, alcança, Pai, os nossos corações dia a dia, muda e nos liberta, Senhor, de todo egoísmo, de todo pecado, de toda idolatria, de toda mentira, Senhor. Guarda-nos do mal, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, por cada família, por cada jovem, por cada adolescente que escuta, que ouve, que assiste essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo alegria, eu profetizo felicidade. Tira, Deus, toda tristeza, toda raiva. Tira, Senhor Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, Senhor. Tira do meio, Pai, do Teu povo. Tira do meio da Tua igreja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, assim como antigamente, no Antigo Testamento, o povo passou o sangue do Cordeiro nas suas portas, assim, Paizinho, também vai selando cada casa, Senhor, cada família, Senhor, com o Teu sangue, Pai. Envia os Teus anjos a proteger, a guardar essa casa. Senhor Deus, abre as portas e as janelas dos céus em favor dessa família. Assim nós oramos, Senhor, assim nós pedimos, Pai, em meio a essa pandemia, em meio, Senhor Deus, às doenças, em meio, Senhor Deus, a esse mundo, Senhor, pecaminoso. Guarda os nossos corações, livra-nos do mal, Senhor. Que possamos, meu Deus, não somente na Páscoa, não somente na Semana Santa, mas que todos os dias, que nós possamos celebrar o Senhor em nossa vida e em nossas atitudes, Pai. Assim nós oramos, Jesus, e assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua mensagem, que é viva e verdadeira, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Não esqueça, Feliz Páscoa. E não esqueça, Jesus é o centro de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe.